Desde 21 de dezembro, todo o hemisfério sul vive a estação mais quente do ano, o verão. E como é de praxe todos os anos, essa época costuma ter muitas chuvas e algumas delas bem densas, provocando estragos e até mesmo deixando vítimas. No Diálogos da Cidade de hoje, eu recebo José Benedito, que é o coordenador da Defesa Civil aqui em São José dos Campos, e a Raniele Pinheiro, que é analista da IACIT, para falarmos justamente sobre a temporada de chuvas que estamos vivendo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bom, quero começar com vocês falando, por que essa época justamente chove-se tanto, para as pessoas entenderem qual que é o fenômeno que acontece e a gente costuma todo ano ter chuvas bem densas, como eu falei no início. José Benedito. Na realidade, para nós, Defesa Civil, nós temos já um plano de que a partir de 1º de dezembro até 31 de março é o período que nós estamos aí com bastante chuvas sucessivas e aí temos todo um trabalho logístico de atendimento, prevenção no município. O verão mesmo começa um pouquinho depois, 21 de dezembro, mas as mudanças climáticas também, essas interferências, de repente já começam um pouco antes, temos os históricos de logo no início de dezembro já ter as chuvas. Então, esse trabalho é intensificado nesses 4 meses. Daniele? Bom, na parte da meteorologia, o que acontece basicamente é que na época de verão, mais precisamente final de primavera, começo de verão, a gente tem disponível na atmosfera muita umidade e as temperaturas são elevadas, o que é um casamento perfeito para a formação de células de chuva. Então, o que acontece? Basicamente, essas células de chuva se formam. Então, eu tenho o meu vapor da água, mas temperatura, elas vão formando nuvens que, a priori, elas não têm importância, que são as nuvens que a gente, na meteorologia, chama de cúmulos. Conforme ela vai se alimentando, ela passa por, basicamente, 3 fases, que a gente chama de nascimento, que é essa primeira que a gente falou, a de maturidade e de dissipação. A fase de maturidade, que é a fase mais importante, que é aí que entra o trabalho da Defesa Civil, porque essa nuvem vai sendo alimentada com o vapor da água, com a temperatura, e essa nuvem vai crescendo, o que faz com que ela tenha uma extensa amplitude verticalmente e faz com que ela seja potencialmente perigosa. Conforme essa nuvem vai se alimentando, quando ela atinge seu ápice, ela começa a cair a precipitação. Essas fases duram em média cerca de 15 a 30 minutos. Por isso que geralmente no verão a gente vê formações de nuvens muito rápidas. A gente olha para o céu, uma hora está totalmente azul, de repente a gente começa a ver a formação da chuva e do nada ela se forma, cai e passado um tempo você já vê que o céu está limpo novamente. Esse é o perigo das células que a gente vê aí na época do verão. São as células que a gente popularmente conhece como tempestade, na meteorologia a gente chama de cumulonimbus. E o fato do Brasil especificamente estar localizado numa região tropical assim, do planeta afeta diretamente. Exato, porque a gente tem muita disponibilidade de umidade, O Brasil como um todo, você tem muita umidade. E aí a gente também, a região norte e nordeste, ela está muito próxima ali do Equador, então as temperaturas são mais altas, então isso favorece. E aí, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, a gente ainda tem o efeito da orografia, que a orografia, ela faz com que essa minha massa de vapor da água, que nós conversamos anteriormente, ela ascenda mais rápido, então ela é um fator que favorece a formação da nuvem. E, Raniele, alguns termos que até que são popularmente conhecidos, que a gente ouve falar todos os anos, Laninha, El Ninho, eles têm relação direta também com esse período de chuvas no verão, não? Então, assim, a priori a gente precisa primeiro definir o que é Laninha e El Ninho. Assim, em termos para que todo mundo possa entender, a gente precisa primeiro, o El Ninho e o Laninha, eles estão situados, eles acontecem no Pacífico, ali perto da costa do Peru. E o que é o El Ninho? O El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico. Usando assim uma analogia, eu posso falar que é como se eu tivesse um copo de leite quente.
Se eu ficar soprando o meu copo de leite quente, o que acontece? O que está na superfície esfria e o que está frio vai para o fundo, o que está quente sobe. Eu tenho uma circulação dentro do meu copo de leite. Obviamente que isso acontece no oceano em escala maior. Quando eu tenho um El Niño, o meu vento enfraquece. O meu vento enfraquecendo, a minha superfície vai ficar fria e a minha superfície fica quente e o fundo fica frio. Então, o meu vento enfraquece, eu aqueço a minha costa ali do Pacífico, perto do Peru. E isso, o fato dele ficar mais quente, ele diminui os meus ventos. O que a gente sabe que no El Niño, por exemplo, eu tenho uma época de muita seca na minha região Nordeste. O Laninha, por sua vez, ele resfria o Pacífico, então ele intensifica o movimento que é normal. Então os ventos começam a soprar muito mais fortes, o que leva muito mais umidade para a região Nordeste, porque o vento está muito forte, leva toda a umidade para a região do Norte e Nordeste. Como nós sabemos, ali está quente devido à localização perto do Equador, o que aumenta as chuvas. Então, o Laninha aumentam as minhas taxas de chuva e o meu El Niño deixa o meu Nordeste em seco. Para a nossa região, né, para a região Sudeste, o El Niño ele faz com que eu tenha ondas de calor muito forte e no Laninha não tem situações pré-definidas, mas basicamente o que acontece é, em época de Laninha, que é a época que a gente está hoje, eu tenho uma dificuldade de prever as minhas precipitações. Joia. José Benedito, no verão a gente vê que é muito comum nessas pancadas de chuva que vem forte, do ponto de vista do trabalho de vocês, né? E às vezes acabam ocorrendo alagamentos. Esse tipo de tempestade é pior ou não necessariamente? Às vezes um dia inteiro chovendo é pior para o solo, né? Que aí ele fica mais encharcado e aumentam os riscos de deslizamentos. Como que é feito esse mapeamento nesse sentido? Para nós são duas situações, né, até interessantes, né? Uma chuva forte e rápida, né, que é o que acontece nos finais de tarde, em dias de calor e tal. O problema para a área de escorregamento é mais tranquilo, né, porque não dá tempo, não tem aquela consequência, né, da chuva que acontece o encharcamento de solo. Então, ela escorre, isso, né, ela também. escoa mais rápido. Então, o que pode acontecer, que é mais comum às vezes, é um alagamento, né, umas lâminas d'água que acontecem nas vias, principalmente nas vias públicas pavimentadas. Às vezes, a captação, né, dependendo do volume dessa chuva que vem, a captação pode ser um pouco mais lenta e acarretar aí num pequeno alagamento que nós chamamos, né, que são aquelas lâminas d'água onde, às vezes, a pessoa se arrisca a se adentrar com o carro, com moto, enfim, e acaba tendo prejuízos, tendo os problemas. Então, o mais típico é isso. E se vier acompanhado com rajada de vento, né, aí tem as situações também das nossas árvores, né? São José dos Campos é uma cidade bastante arborizada e com rajada de vento também tem as consequências de, às vezes, queda de galho, rompimento de rede de energia. Então, é uma ação, né, que requer, inclusive, um envolvimento de outros órgãos de serviços, né, que trabalham no nosso município, até mesmo as concessionárias. Com o fato de chuva mais lenta, aí a nossa preocupação já vai para a área de escorregamento, que tendo em vista a questão do encharcamento de solo, né? E aí a gente tem todo aquele trabalho de acompanhamento dos índices pluviométricos, onde tem aquela escala, né, de até 72 horas, o acumulado de chuva no município, em determinada região, onde vai dando então um saturamento de solo, e ele perde ali a sua coesão e pode acontecer um escorregamento. Tá joia. Já que a gente está falando, então, um pouquinho do trabalho de vocês, eu fui para as ruas do centro de São José dos Campos para acompanhar justamente o José Benedito com a equipe dele numa ação pelas ruas do centro de São José. Então, vamos conferir. Hoje eu estou aqui no calçadão de São José dos Campos e eu vim acompanhar, gente, uma ação da Defesa Civil que montou uma tenda ali atrás e os agentes, eles estão abordando alguns munícipes que estão passando por aqui para dar algumas dicas e orientações, sobretudo agora que estamos beirando o verão e a temporada de chuvas já começou. Então, bora conferir? Em
Integrantes da Defesa Civil se posicionaram numa tenda e abordavam pessoas que passavam por ali para explicar o trabalho da Defesa Civil e dar instruções de segurança, principalmente nesse período de chuvas e de uma forma bem didática, viu? Entregaram até uma cartilha, o que chama a atenção das crianças, olha só. A Defesa Civil tem um grande programa que é de trabalho junto às comunidades, trabalhos preventivos, né? Então a gente faz tanto nas comunidades, nas ruas, praças e também nas escolas, com relação à prevenção. Então é um trabalho contínuo do ano todo, onde a gente faz orientação, usa cartilhas inclusive, né, para um trabalho bastante dinâmico, para as crianças principalmente, né, fazer toda essa ação de prevenção até mesmo para o seu dia a dia, né, de todos os aspectos. Tanto, por exemplo, agora nós estamos entrando no período de férias, então como se comportar no período de férias, com chuva, piscina, recreação, né, as atividades seguras e, consequentemente, com relação à mudança climática, né, os períodos bons para que possa usufruir, né, de água, de parques, enfim, é um trabalho intenso e de orientação também com relação aos riscos, aos perigos que o período chuvoso pode nos trazer. José Benedito, coordenador da Defesa Civil em São José, ainda explica que se o volume de chuvas atingir 80 milímetros em até 72 horas ou menos, é ligado o estado de alerta, e então a Defesa Civil vai a campo. No período do verão, que se para nós, Defesa Civil, né, começa a intensificar mais o trabalho voltado às chuvas, 1º de dezembro a 31 de março. E nesse período, então, nós fazemos o controle pluviométrico da nossa cidade, ou seja, nas áreas de potenciais de escorregamento, por exemplo, o nosso índice, até num estado de atenção, é até 80 milímetros. Chegou a esse limite, num acumulado aí de 72 horas, ou seja, 3 dias, aí nós entramos já no estado de alerta, né? E se ultrapassar, aí entra no estado de alerta máximo. Mas aí já é as ações efetivas, né? As visitas de campo, já as interferências junto à comunidade. Tá aí, então, nós acompanhamos. É importante, né, justamente a população estar informada para que elas, né, qualquer sinal de risco, elas saibam agir, né, procurar socorro, ajuda, saibam como fazer esses primeiros socorros, né, se for o caso. É muito bacana porque as pessoas estando cientes do risco, né, então principalmente quem mora em áreas mais vulneráveis, é interessante o conhecimento dele, né, do qual o grau de risco que ele pode estar sujeito, né, então, e também quais as medidas que ele deve tomar. Então isso ajuda muito também a Defesa Civil a partir do momento em que as pessoas também tenham essa percepção do que está acontecendo na sua comunidade, né? Tanto os sinais de escorregamento, como também até o acompanhamento no caso de uma inundação, uma enchente, né? O que esteja acontecendo na sua comunidade. Então, esse trabalho que a gente faz junto à comunidade é até mesmo para preparar a comunidade para que ela colabore com a gente também até no momento de se você chegar e tiver que fazer uma interferência, ou seja, uma remoção, fazer uma retirada de famílias de um local, por exemplo, até a aceitação, né, até essa agilidade fica bem mais tranquila para a gente. Diminui as resistências, principalmente nas áreas vulneráveis. Em São José dos Campos são ao todo 53 áreas de risco e 35 representam riscos de deslizamentos e 18 de inundação, é isso. A maior parte fica na região norte. Geograficamente, né, São José dos Campos tem a sua particularidade aí de áreas com maiores declividades na região norte de São José dos Campos, né, e onde tem também comunidades grandes, né, bairros maiores, e tem outros pontos dentro da cidade, mas já são pontos menores. E a questão da enchente, né, inundação, nós temos também, São José é bastante privilegiado, né, com relação a cursos d'água, então aí nós temos em todas as regiões da cidade, tanto na região norte, como na região leste, como na região sul também. Tá certo. Bom, a gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, então. Então, daqui a pouquinho nós voltamos com Diálogos da Cidade para a gente continuar justamente esse diálogo sobre a temporada de chuvas. Voltamos já já.
Estamos de volta com o Diálogos da Cidade e hoje eu estou recebendo o José Benedito, que é coordenador da Defesa Civil aqui de São José dos Campos, e também a Raniele Pinheiro, que é a analista da IACIT, para a gente falar sobre a temporada de chuvas que estamos vivendo no verão. Bom, a gente falava um pouquinho sobre a informação, né, no último bloco, o fato das pessoas estarem prevenidas, né, a informação ela é uma aliada para isso. Raniele, é importante também a gente ter aliada à informação, investimento em educação, pesquisas, para que nós também tenhamos previsões mais precisas ou até a gente consiga prever muitos e evitar muitos desastres naturais, né? Uhum. Exatamente. A gente costuma falar que vale o investimento na prevenção do que depois que ocorreu você descobrir a causa. Então, se a gente investe na prevenção, a gente evita, além dos danos materiais, mas sobretudo as mortes, né, que podem acontecer devido a essa temporada de chuva que a gente sabe que acontece. Atualmente, aqui em São José dos Campos, a gente tem a IACIT, ela é uma empresa de tecnologia, onde ela tem basicamente 2 ramos principais, que é o primeiro, que é a confecção dos radares meteorológicos. Provavelmente todo mundo que passa pela Dutra, ali perto do Parque Tecnológico, consegue ver, né, uma bola branca escrita IACIT. Esses radares meteorológicos, eles são de extrema importância na parte da previsão de curto prazo, ou nowcasting, que a gente chama. O que acontece? As previsões do tempo, em geral, elas são feitas de maneira global. Para a gente fazer uma previsão local para ser usada posteriormente pela Defesa Civil para uma tomada de decisão, por exemplo, a gente precisa de dado que é da cidade. E esses radares auxiliam. Esse radar, como por exemplo, que é o RMT-0200, né, que é feito com uma tecnologia 100% brasileira, confeccionada pela IACIT, ele faz como se fosse um perfilador da nuvem do que está acontecendo. Então, esse radar, ele consegue ver se dentro da minha nuvem vai ter apenas precipitação, se vai ter hidrometeoro, que popularmente a gente chama de granizo. Então, com ele, a gente consegue ver a intensidade com que a chuva vai cair na região. Então, esse tipo de investimento em radares é de extrema importância para poder dar suporte para a Defesa Civil. Outro ramo, né, dentro da empresa que nós trabalhamos é a fabricação e desenvolvimento de softwares, que são chamados de sistemas. Atualmente nós temos o Mind, que ela é uma plataforma integradora de dados meteorológicos. Então eu tenho dado de radar, tenho dado de satélite, tenho dado de estações, tenho dado de pluviômetros, que dentro desse sistema ele dá suporte para o operador tomar uma decisão de fazer um contingenciamento, por exemplo, no caso da Defesa Civil. Então, sempre o que a gente fala, é melhor a prevenção, o investimento na prevenção, do que depois a gente tentar descobrir o porquê aconteceu, porque infelizmente, no caso, há perdas de vidas e isso a gente não recupera. Sem dúvida. E falando da empresa, puxando a sardinha um pouquinho para cá, é uma empresa joseense. Exatamente. O fundador da empresa, né, os fundadores são de São José dos Campos. A empresa está localizada ali no SEV, a antiga Kodak, né? É uma empresa totalmente voltada para a tecnologia, cuja visão é unir pessoas e tecnologia. Então, é essa a missão que nós temos, nós damos suporte aí tanto para a parte de defesa civil, quanto de tráfego aéreo. Também tem a aplicabilidade dele numa agricultura, por exemplo. Então, se você está em época de safra, você pode usar os dados do radar meteorológico para poder ver se vai ter uma queda de granizo e, de repente, perder toda a sua lavoura, né? De algum tipo de plantação que sofre com essa parte, né, de granizo. Então, assim, é toda uma tecnologia pensada para a prevenção, para que as perdas sejam diminuídas. Sem dúvida, você bem mencionou, quando a gente fala de previsão de chuvas, temporadas de chuvas, né, vai muito além. Tem a questão
das vidas, que infelizmente muitas vidas são ceifadas, e também toda a questão social, muitas pessoas ficam desalojadas, né? A gente tem que lembrar que muitas pessoas não têm para onde ir também, e aí afeta também a questão econômica, lavouras, enfim, é uma cadeia, né, toda que é afetada. Na realidade, quando você mexe com a vida da pessoa, né, você mexe com toda a estrutura dela, né? Então, qualquer trabalho hoje que é feito na prevenção, ele tem um ganho, né, lá na frente, até em todos os aspectos, como já foi mencionado. Para nós, Defesa Civil, né, o nosso pilar de trabalho, o primeiro dele é a prevenção, né? Então, usar de toda a tecnologia que é oferecida, né, que as empresas nos oferecem, as parcerias que a gente faz, utilização dos equipamentos que hoje são disponíveis, para que todo ele seja voltado num planejamento, né, num controle, além de todo outro trabalho, né, que é particular da Defesa Civil, que é o mapeamento, que é a classificação de risco, né, conhecer as áreas, conhecer a cidade, conhecer as vulnerabilidades desses locais. Então, com a tecnologia, você agrega essa força, né, e aí você consegue, então, como o caso aqui de São José dos Campos, trazer todas as forças de atendimentos, de emergências, de planejamento para um grupo, né, de trabalho, que nós já temos aqui em São José também, que é o nosso plano de contingência, onde envolve todos eles, cada um na sua competência, né? Então, para que esse trabalho em conjunto a gente consiga preservar as vidas e até mesmo soluções para essas questões também, né? Então, a Defesa Civil tem um trabalho muito grande também, principalmente nos mapeamentos, né, na classificação de risco, até mesmo na ajuda, né, na análise de repente, até obras estruturais, né, questão que facilitam e que melhoram as condições do local. Às vezes, uma obra, uma sugestão, às vezes, de uma obra de drenagem, alguma situação. Então, a gente faz todo esse trabalho também. E tudo voltado, né, na prevenção. Aí, consequentemente, vem, né, então, o socorro, a assistência e a recuperação, se for necessário. Pegando esse gancho nosso de previsão, mudanças climáticas, né? Elas afetam diretamente, consequentemente, tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? Temporada de chuvas, chovendo mais, onde não devia, e por aí vai. Então, é assim, a gente precisa tomar conhecimento de algumas coisas. O que acontece? A atmosfera, ela é como se fosse um cobertor em cima da nossa Terra. Ela é extremamente importante. Por quê? Se a gente não tivesse atmosfera, o que aconteceria? A gente teria um aquecimento muito repentino da Terra e um resfriamento muito repentino. Então, a gente sairia de temperaturas muito elevadas e iriam para temperaturas muito baixas, abaixo de zero, obviamente, num curto período de tempo. Então, a atmosfera que nós temos, ela utiliza, além de impedir a radiação que vem do Sol, né, para que não tenha efeitos nas pessoas, ela utiliza como se fosse um termostato. Então, ela controla essa temperatura, ela não deixa entrar muita radiação a ponto de aquecer muito a Terra, e ela não deixa sair muita radiação, né, ao ponto de resfriar muito a Terra. O que está acontecendo? Devido à inserção de muito gás, né, dióxido, metano e afins na Terra, esses gases estão ficando presos dentro da Terra, o que está promovendo um aquecimento muito grande. O que acontece? Normalmente é previsível aí que você tem um aumento de 1,5 graus no fim do século. Isso é o que a gente espera. A previsão é que a gente tenha 3,5 graus Celsius de aquecimento da nossa Terra. É muita coisa. É muita coisa. E assim, não é simplesmente a temperatura. Se eu aumento a minha temperatura, as minhas geleiras começam a derreter, e aí eu aumento a minha quantidade de água no oceano, e o que a gente precisa sempre ter em mente é que dentro da atmosfera está tudo interligado. Então, se eu provoco um desequilíbrio, a tendência é que haja uma tentativa de voltar ao equilíbrio normal. E aí a gente não sabe o que pode acontecer para que volte ao equilíbrio
normal, né? O inicial que a gente tinha. Então, não é simplesmente o aquecimento. O que acontece é, aqueceu, aumenta, você tem um derretimento das geleiras, aí você pode ter eventos meteorológicos muito mais intensos, então muito mais furacões, muito mais tornados. Então, assim, o grande problema das mudanças climáticas é que sim, ela está acontecendo, e assim, não é uma coisa que, por exemplo, nossa, mas os pesquisadores estão falando de mudança climática, mas agora o verão está tranquilo. Eu não estou notando, mas não é uma coisa a longo prazo. Porém, a gente já está percebendo a diminuição, né, das calotas polares, por exemplo, que é algo mais simples da gente ver. A quantidade de pedaços de gelo que está no oceano atualmente é muito maior do que se esperaria. E a grande conscientização que as pessoas precisam ter é que se a gente não fizer nada agora, a gente vai sofrer as consequências futuramente. E aí o que a gente precisa, né, é justamente de ações políticas públicas também, né, ações que coloquem o meio ambiente também em destaque, não é mesmo? Exato. E aí, assim, são ramificações, né? A gente precisa diminuir a questão de emissão dos gases de efeito estufa, que chamam, mas também a gente precisa diminuir a questão do desmatamento. A gente sabe que as florestas, elas acabam absorvendo muito desses gases, né? E quando a gente desmata, a gente deixa a área aberta e além da floresta deixar de consumir esses gases, né? Você acaba que você tem mais queimadas, porque deixou de vir uma floresta, está um descampado, as queimadas são maiores, as queimadas também liberam gases. Então é esse o grande problema que nós temos, são vários núcleos que precisam se juntar para poder tomar decisões para que a gente possa talvez retroceder um pouco no que a gente já ocasionou para o planeta. Gostaria de complementar? É uma preocupação, né, que afeta todo mundo e de repente, né, as medidas elas têm que ser tomadas, né, de imediato, né? Então, assim, as consequências até mesmo não pensadas, né, como já foi colocado, até mesmo da indústria, né, até mesmo da tecnologia, do estudo e de novos métodos, né, de ação, principalmente, falar assim, da população também, de novos comportamentos, né, mudança de comportamento. A gente vê hoje a questão, né, até mesmo dos recicláveis, né, de como fazer, como reaproveitar. Então, enfim, é uma ação que envolve a todos, né, não só a questão de pesquisa, mas também tem que envolver a população no sentido de colaborar e contribuir com essa cadeia, né, de ações, principalmente para preservar o nosso clima. O Brasil ainda é bastante privilegiado, né, como foi colocado aqui, de matas, enfim, né, e água, inclusive, também, mas é preocupante e todos sofrem, né? Aí já não é mais a questão, né, falando de ações de defesa civil, né, não é só para quem mora nas áreas periféricas, nas áreas com menores estruturas, até mesmo, aí é toda a população, sem distinção. Tá joia. Bom, nós vamos fazer mais uma pausa, então. Daqui a pouquinho nós voltamos com Diálogos da Cidade. Não sai daí. Diálogos da Cidade está de volta e hoje estamos falando sobre o alerta para as temporadas de chuva. Bom, queria voltar agora então falando, a gente terminou o segundo bloco falando sobre os investimentos que precisam ser feitos para o meio ambiente também, só que tem algumas obras, né, quando a gente fala sobretudo de alagamentos que podem prevenir, né, grandes catástrofes como essa. Quero começar com você, José Benedito, que está na rua diretamente. Como que você avalia a nossa situação aqui em São José dos Campos hoje, nesse investimento em infraestrutura mesmo? São José tem um trabalho constante, né, que é feito já pela própria administração, né, pela prefeitura,
falando com relação à drenagem, né, os córregos, os leitos, os cursos d'água que nós temos aqui na cidade. Todos os anos são feitos limpeza, né? Então tem um investimento muito grande em desassoreamento, em limpeza, porque infelizmente alguns locais ainda acabam sofrendo, né, os descartes de alguns resíduos, o pessoal acaba jogando nas margens dos córregos, também a própria vegetação, né, que cresce, e isso impede também o escoamento, né, o assoreamento, né, que é a própria areia, a própria movimentação da terra que vem e vai se acumulando no fundo dos córregos. Então, isso sempre é bom fazer essa limpeza, fazer essa drenagem, para que quando vier o volume maior de água, essa água então ter o seu direcionamento e mais rápido, né? E também obras constantes também com relação às galerias, as limpezas, são feitas as limpezas, a Secretaria de Serviços Municipais aqui da cidade, todos os anos também tem esse trabalho rotineiro, né, de fazer a limpeza, e a Defesa Civil sempre contribui, até mesmo com os pontos de mais incidências, né, de alagamento e dessas questões. Então, a gente faz sempre esse trabalho em conjunto. São José dos Campos hoje temos nosso plano de contingência, ou seja, que cada setor faz a sua parte em prol, né, da eficácia desse período, principalmente, porque você analisa que essas limpezas, essas manutenções, elas devam ser feitas no período da estiagem, né, não no período da chuva, porque quando chegar o período chuvoso, então a gente já ter esses locais todos preparados. Então, esse trabalho é intensificado, né, fora do período de chuva, e então a Defesa Civil acompanha, a Defesa Civil sugere, a Defesa Civil inclusive solicita, né, locais e também faz até, né, a sua avaliação da necessidade, porque muitas das vezes assoreamento e limpeza de córregos também precisa de uma licença, e a Defesa Civil sempre contribui nesse sentido. Então, para que a gente tenha sempre, buscando sempre o quê? A eficiência. Como a gente não sabe o volume de chuva que vem, não sabe, né, o potencial o que vai acontecer nesses 4 meses, período, então esse trabalho é feito, sempre voltado, pensando, né, na chuva mais fortes, né? A gente nunca deve pensar que se eu fizer um trabalho com uma chuva amena, vai resolver minha vida. Não, tem que pensar sempre nas tempestades, nos grandes volumes de água, para que os efeitos colaterais, né, as interferências com a comunidade seja menor. É justamente isso, né? O trabalho em conjunto tem que reforçar que cada um de nós também pode fazer sua parte, né? Exatamente, né? A IACIT, ela é uma empresa que ela trabalha para poder propor soluções, né? E aí voltada, por exemplo, para a Defesa Civil, propor sistemas que possam auxiliá-los, né? A gente sabe que a Defesa Civil, no momento do impacto das tempestades, eles precisam tomar uma decisão rápida de para onde ir. Então, eles precisam de sistemas que possam ajudá-los. E aí entra o lado da IACIT, que é uma empresa que pode propor soluções para diversas áreas, entre elas a Defesa Civil, propondo maneiras de que você tenha uma previsão de curto prazo, que a gente chama, né, como eu falei anteriormente, de no-cast, combinando os radares, né, como o RMT que a gente tem ali no Parque Tecnológico, a abrangência dele é de 400 quilômetros, então não somente a cidade, mas o Vale do Paraíba todo estaria abrangido nesse raio do radar. Então, a gente consegue entender as formações que estão acontecendo e dar os alertas, né? O sistema avisa a Defesa Civil da onde vai vir a precipitação e quando pode precipitar e com que intensidade pode precipitar. E aí, propondo para o operador, né, da Defesa Civil qual seria a sua área que ele precisa prestar mais atenção, uma área de maior atenção ali para futuramente ele tomar uma decisão de repente tirar as pessoas dali ou não. Previsão para o verão desse ano, assim, deve ter mais chuvas, menos chuvas, deve ser um pouco atípico. Como que tá aí essa previsão de vocês? Vou começar com ela, a meteorologista, depois a gente vai para você, José Benedito. O que acontece? Para o verão desse ano, a tendência é que a gente tenha temperaturas maiores do que a média que nós esperamos, então a gente pode esperar... Vem calor por aí.
vem calor, eu sei que, né, pode ser que aconteçam alguns dias de inverno não, mas de temperaturas mais amenas, como a gente teve aí perto do Natal. Sim. Mas eu sei que as temperaturas tendem a aumentar, a gente vai passar um calor aí. Quando a gente fala de precipitação, está um pouco incerto, porque, como eu falei anteriormente, a gente está em época de laninha. Laninha deixa aqui para o sudeste uma coisa mais instável, mais imprevisível. Mas a tendência é que a gente tenha bastante chuva, porque se aumenta a temperatura, como eu falei anteriormente, a gente vai ter mais células de tempestade locais. Então, acredito que a Defesa Civil vai ter um pouquinho de trabalho aí. José Benedito. A gente faz, né, esse acompanhamento, né, todas as previsões, os sistemas que são disponíveis e também, particularmente, né, em cada região, nós trabalhamos, como já foi falado, com o nosso índice pluviométrico, né? Então, esse mapeamento hoje ele é diário, porque ele tem, a gente faz sempre aquele cálculo do acumulado de 72 horas, ou seja, um dia sem chuva já vai sair 24 horas da nossa tabela, o índice cai, porque daí já está acontecendo já a drenagem do local, o terreno já está secando. Mas a sequência, né, dentro desses 3 dias, dessas 72 horas, com chuvas constantes, então nós temos o controle nas regiões da cidade. Então nós temos vários pluviômetros hoje. São quantos ao todo? Nós temos 9 pluviômetros hoje instalados na cidade e temos também, esses são os automáticos, né? Então, com o uso da tecnologia, hoje nós temos os pluviômetros automáticos. No passado, né, a gente usava o pluviômetro, que era o copinho ainda, né, que tinha que ficar todo dia fazendo a medição de cada um deles. Depois já passamos pelo semi-automático, né, que são pluviômetros que faz a captação, armazena a informação e você vai lá e recolhe a informação. E agora, então, nós temos os automáticos, né, então, que facilitou ainda bem mais. Por quê? Porque a informação é imediata. De acordo com o que vai acontecendo a chuva, esse pluviômetro já vai fazendo a medição, né, dessas gotículas e tal, fazendo esse cálculo, né, e já vai nos fornecendo através de uma tabela qual que está sendo o grau, né, a quantidade, o volume de cada região. Então a gente consegue antecipar uma ação, né, em decorrência da chuva, que está prevista, inclusive, né, daquele momento, o que já caiu e o que vai cair. Então isso que é o importante para nós, a previsão do que vai cair também, porque se você já tem uma área que já está chegando no seu limite, já, né, no seu, quase ali no 80 milímetros e tal, e você tem uma previsão de mais chuvas, então você já começa a preparar, inclusive, as ações naquela comunidade. Então, especificamente, naquele local, você não precisa estar, de repente, cobrindo, né, o município todo, você já intensifica forças naquele local. Então, isso nos ajuda bastante. E, obviamente, como já foi colocado, né, se chegar a esse limite, então, aí as ações que a gente fala de vistoria de campo, né, que é toda a linguagem de trabalho já diretamente com a comunidade, a gente já começa a realizar. E, obviamente, que todas as comunidades têm já dentro do nosso plano de contingência o nosso estudo, né, de tudo que a gente tem disponível naquele local, de prédios públicos, né, toda a infraestrutura que tem, para que, se porventura tiver que fazer uma ação, né, uma intervenção junto àquela comunidade, a gente já tem todos os parâmetros, tudo já organizado, né, as ações que devem ser tomadas, inclusive, porque interfere em tudo, né, interfere vamos dizer assim, até no transporte público, né, no trânsito, né, nas vias públicas, às vezes tem locais que você tem que fazer mudanças repentinas, né, para poder atender uma comunidade, deslocamento, os acessos, né, para atendimento de emergência, se for necessário. Então, assim, toda essa logística de hoje já existe dentro desse plano de contingência, para que, se for necessário, essas ações são feitas. E aí, a Defesa Civil, como já está sempre, né, nas comunidades, as pessoas já sabendo, né, dessas questões, desse potencial, desse risco, do que precisa ser feito, então, se for necessário, até mesmo a remoção, a gente consegue fazer, né, principalmente nas casas, né, dos locais que estão mais suscetíveis aí a ter um colapso, né, ter um escorregamento. E lógico que também a gente acompanha os sinais, né, todo escorregamento ele começa a acontecer através de alguns sinais, né, que a gente fala lá, que é sempre aquelas dicas, né, de porta emperrando, um poste inclinando, Fechadura, isso, uma fechadura, rachadura no chão, na casa, no quintal, os barrancos, né, que são taludes, né, mais popularmente conhecido como barrancos, começa a descer lá um bloco, né, uma massa de terra, começa a ter os degraus de abatimento, que a gente fala, né, que começa a ceder, movimentação. Então, assim,
até árvores ajudam, são objetos que você consegue observar e saber que naquele local está tendo uma pequena movimentação, está iniciando uma movimentação. E aí sim, a ação efetiva já é feita, principalmente para preservar as vidas. Joia, bom, quando a gente fala também de verão, chuvas fortes, a gente também tem que lembrar dos raios, né? A gente está numa região, Vale do Paraíba, é uma das regiões em que mais tem raios. O Brasil é o campeão mundial, né? Justamente por estar numa região tropical do planeta, e tem que tomar bastante cuidado também, não é mesmo? A gente sempre faz, né, no nosso trabalho preventivo, as orientações da exposição, né? Então, os raios são constantes, dependendo ainda mais com a temperatura, né, elevada, e as nossas dicas, né, não tem como evitar o raio, então tem que evitar a exposição ao raio. Então, a gente sempre, nas nossas dicas, colocar que no momento que tiver para acontecer, né, ou acontecendo as chuvas, as tempestades, que as pessoas nunca se exponham, né, sempre em locais seguros, se está em casa, né, retarda um pouquinho a saída, espera passar, como já foi colocado aqui, né, as chuvas são rápidas, 20 minutos, meia hora no máximo, então assim, são minutos que fazem a diferença, e o raio principalmente é uma dessas questões, né, evitar a se expor e ficar aí na iminência de repente, sofrer com uma descarga elétrica. Sem dúvida. E algumas coisas até dá para se evitar, né? Como, por exemplo, quem gosta de montanha, por exemplo, essa não é uma área, não é uma época muito recomendada também, né? Tem que tomar esses cuidados, não é mesmo? Exato. Tanto a montanha como cachoeiras, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque nessa época do ano é uma época que a gente vê ocorrências muito grandes do que a gente chama de cabeças d'água, que basicamente são essas células, né, que se formam rapidamente e se dissipam rapidamente depois de cair a chuva. Esse evento acontece lá na cabeceira do rio. Então, muitas vezes a gente não vê, né? Tá um dia lindo de sol. A pessoa tá lá na cachoeira, por exemplo, o céu tá azul, mas ali na cabeceira do rio formou uma tempestade e caiu. E muitas vezes os rios, eles são propícios a ter evasão dessa água muito rápido. Então, nem vai chegar a chover ali onde a pessoa está, perto da cachoeira, mas o volume de água, porque essas nuvens de precipitação, né, de tempestade, elas são muito carregadas, então é um volume muito grande de chuva. Então cai de uma vez a quantidade de água que desce pela cachoeira, que invade, que a gente vê aí imagens, muitas vezes, da pessoa que nem está esperando e do nada aparece muito volume de chuva. É arrastada, né? E os rios, consequentemente, eles sobem de uma vez. Você falou das cabeças d'água, a gente tem até um vídeo que a gente separou. Tá? Então a gente acompanhou. É impressionante, né? E não tem o que fazer. Assim, a pessoa nadando lá é muito rápido. E muitas vezes essas áreas são de difícil acesso. Então não tem uma área onde você consegue se abrigar, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente viu ali na imagem, estava uma garoa, não tinha indício nenhum de uma tempestade muito grande. Basicamente a gente viu, e aí não tem muito o que fazer. Infelizmente, depois acaba acontecendo a tragédia. Sim. E a precaução é a palavra-chave, mas tem também alguns indícios, de repente a água fica turva, mas tem muitos casos que não, né? Realmente vem de uma vez, assim. Tem alguns indícios para a pessoa ficar atenta também? Na realidade, a cachoeira, né, geralmente ela provém de várias fontes, né, de várias nascentes, de várias vertentes, né? Então, se chover na cabeceira, né, no topo da montanha, numa extensão maior, essa água vai, né, ser captada por essas vertentes, não em uma só. Então não vai descer num canal só, até chegar à cachoeira, né? Então, quando chega na cachoeira, chega o volume, né, junto, de uma vez só.
O que tem na questão preventiva é, primeiro, né, acompanhar sempre a previsão meteorológica. Então, está indo para a cachoeira, o tempo está bom, mas a previsão já aponta que terá uma chuva no final do dia, né, ou mais tarde, então essa questão já tem que estar já atenta. Tentar ir mais cedo também, né? Tentar ir mais cedo, aproveitar, né, ou até mesmo depois do almoço. Exatamente, ou aproveitar num outro dia, olha, hoje está com previsão de chuva, amanhã já não está, então vamos, né? E também a questão dos sinais, quais são os sinais? Quando começa a ter essa chegada dessa água, ela é rápida, então a observação tem que ser muito precisa, né? Começou a chegar uma água suja, começou a chegar com folha, né? Começou a descer resíduos, né? Galhos e tal, é sinal que está vindo uma enxurrada. Só que as cachoeiras também depende da sua localização, assim, geograficamente, porque tem situações que a cachoeira, para você chegar na cachoeira, você vai descer. Vamos dar um exemplo aqui, nós temos uma em São José, que é lá em São Francisco Xavier, Cachoeira Pedro Davi. Você chega na cachoeira num lugar tranquilo, e você pega uma trilha para descer na cachoeira, então você está ao contrário do sentido da água. Então, se a água estiver vindo já, vamos colocar aqui uma situação de uma cabeça d'água, você, para sair da cachoeira, você vai ter que ir de encontro à água, porque ela está descendo, e o seu acesso é ao inverso, né? Então, se fosse, por exemplo, uma cachoeira caindo, e o acesso, a área de escape, né, a rota de fuga fosse do sentido da própria cachoeira, talvez daria até mais tempo de você sair do direcionamento da água. Mas tem cachoeiras que elas são encaixadas ali naquela rocha, naquela montanha, que o acesso para você sair dela é exatamente pelo caminho do curso da água que está chegando. Então, esse é o que pega todo mundo desprevenido. Se tiver alguém nesse local, obviamente que não vai ter tempo de sair se ele não fez uma antecipação do que está acontecendo naquele local. Sim, e tentar também simplificar, né, mais na beira da cachoeira, com precaução, cautela sempre. Exato, e sempre lembrando que células de tempestade que originam, né, essas quedas d'água, elas geralmente acontecem no meio da tarde para o final. Então, se for para a cachoeira, vamos procurar ir ali no começo da manhã até o horário do almoço, que é um horário um pouco mais seguro do que no final da tarde, que é onde a gente sabe que acontecem, né, as nossas tempestades. Sem dúvida. Então, é isso. Acho que essa é a principal mensagem. Estamos no período de férias, verão, então muitas pessoas vão para cachoeiras, piscinas, praias. A gente sabe também que tem que tomar esse cuidado. Sempre ficar atento às recomendações, salva-vidas, né? Muitas vezes chamam, as pessoas não dão importância. É necessário para que tragédias sejam evitadas. Eu quero agradecer a presença de vocês pelo papo, conteúdo bastante rico. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Voltem sempre. Então é isso, o Diálogos da Cidade de hoje vai chegando ao fim. Não se esqueça de nos acompanhar pelo youtube.com/CâmaraSJC. Lá você tem acesso a esse programa na íntegra e também aos demais programas. Lembrando também que a TV Câmara de São José dos Campos pode ser assistida pelo canal aberto 12.3. É isso, até o próximo programa. Tchau, tchau!